E agora a coisa é valendo. Oficialmente iniciando o nosso episódio número 52 do raio-x da questão, em que nós vamos abordar um tema referente ao capítulo de contratos administrativos, regulado pela Lei 8666/93. E dentro deste capítulo dos atos administrativos, o tema de hoje é o tema da cláusula exorbitante da alteração unilateral dos contratos administrativos. Começando já testando a nossa caneta mágica, está aqui, é o episódio 52 que nós vamos abordar hoje. O tema está aqui, contratos administrativos. Em especial, nós vamos dar um enfoque na alteração unilateral pela administração. Alteração unilateral dos contratos pela administração. Muito bem. Então, este é o tema de hoje, tema central, só para você se situar. Então, você vai colocar aí no seu material de anotações que nós vamos abordar um assunto referente à Lei 8666/93. O assunto não é licitações, o assunto são os contratos administrativos. Em especial, a gente vai tratar da alteração unilateral. Essa alteração lateral, já saiba, é uma cláusula exorbitante. Cláusula exorbitante, vamos apagar aqui, cláusula exorbitante dos contratos administrativos. Cláusula exorbitante dos contratos administrativos. Tudo bem? Importante cláusula exorbitante essa aí. Muito bom. Continuando, a gente vai abordar agora a nossa primeira questão que eu selecionei. É uma questão do SEBRASP, ano 2009, Tribunal de Contas, cargo de técnico de controle externo. O enunciado da questão diz, olha lá, é possível a alteração unilateral pela administração pública do contrato administrativo celebrado na hipótese de reforma de edifício, até o limite de 50% do valor atualizado do contrato para seus acréscimos. E aí? Para você que fica ansioso com o gabarito, vamos colocar aí, o gabarito está correto. Qual é o tema? Alteração unilateral do contrato administrativo. A nossa proposta, então, ao ler uma questão como essa, no momento do estudo, da preparação, não no dia da prova, ao ler uma questão como essa, o que eu faria? Eu destacaria quais são os elementos conceituais, jurídicos, teóricos que eu precisaria dominar, relembrar, conhecer, compreender para poder ler, analisar, compreender, julgar e gabaritar uma questão como essa. Então, meu primeiro destaque eu colocaria o seguinte: o que é o contrato administrativo? Colocaria isso. Eu já sei o que é? Se você já sabe, ótimo. Já está no meu material de revisão? Sim. Além disso, o que é alteração unilateral do contrato? 3, é isso aqui, olha. Quem pode promover a alteração unilateral? Quem pode promover a alteração unilateral? Tá aí. 4. Qual o limite de valor da alteração? Qual o impacto financeiro de valor que essa alteração pode ser feita? E aí, 5. A alteração admite
acréscimo e redução de montantes valores? Só acréscimo, só redução, os dois, quais são os limites? Então, o estudo a partir das questões consiste em você ler a questão e identificar quais são as necessidades conceituais, teóricas, as características jurídicas que você deveria compreender ou que você deve estudar, se você não estudou ainda. Então, quando você se direciona para o estudo teórico, PDF, videoaulas, livros, manuais, você terá de encontrar as respostas teóricas conceituais para essas demandas que eu listei aí. Tudo bem em relação a isso? E aí, aquilo que você encontrar no estudo teórico para responder essas demandas, esses questionamentos que eu fiz aí, isso, claro, você tem que fazer apontamentos, você tem que setar lá no seu material de revisão, que pode ser um resumo, pode ser um esquema, um mapa mental, aí não importa, aí vai da sua preferência. Beleza? Tranquilo. Então, a gente sabe que o item está correto, que a própria administração pode, de forma unilateral, sem demandar, sem exigir a concordância do particular contratado, alterar o objeto do contrato. Então, um tópico 6 aqui. O que pode ser alterado? O que pode ser alterado? Vai alterar o quê? O objeto? É uma pergunta. Vai alterar a cláusula monetária, o aspecto monetário? O valor? Então, está aí um belo de um direcionamento de um estudo teórico. Agora, de posse dessas exigências conceituais, jurídicas, teóricas, o seu estudo teórico fica muito mais direcionado. Ou seja, você vai buscar no seu material teórico, seja ele qual for, a exatidão, você vai acertar no centro do alvo do que é preciso saber para resolver questões sobre esse assunto. Beleza? Agora, eu chamo a atenção para um detalhe. Nós vamos passar para a questão número 2, 3 e aí vai. Preste atenção se essas demandas conceituais que eu listei aqui, se elas vão servir para as próximas questões também. Questão número 2. É uma questão do Sebrasp, 2009, cargo de técnico também, com relação aos contratos administrativos celebrados pela administração pública e a lei de licitações, julgue os itens subsequentes. E o item diz: como exemplo de prerrogativa ou poder exorbitante da administração pública, esta poderá alterar as cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos, mesmo sem prévia concordância do contratado. Deixa eu colocar para você logo aqui, ó. Gabarito está errado. Volta na questão anterior. Olha o item 6. Olha o item 6. O que pode ser alterado? O que se pode alterar? E aí, a questão número 2 diz o seguinte: a prerrogativa para alterar, e ele coloca cláusulas econômico-financeiras do contrato e monetárias. Então, a grande pergunta complementar, direcionando o seu estudo teórico, é possível alterar unilateralmente as cláusulas econômico-financeiras e monetárias? É isso. Esse é o direcionamento.
A resposta é não. Quando na segunda metade aí da nossa live de hoje formos fazer a revisão e o aprofundamento teórico, vocês vão perceber que não. E ele diz assim, olha, mesmo sem concordância prévia do contratado. Sem concordância prévia do contratado, ou seja, uma alteração unilateral, somente é possível em relação ao objeto. Então, só altera o objeto do contrato. Só altera o objeto do contrato. Ou seja, aquilo que o particular contratado deve fornecer, executar, prestar ou realizar para a administração pública contratante. Tudo bem em relação a isso? Beleza. Muito bom. 3. Novamente uma questão SESP-SEBRASP, 2009, ANAC, técnico administrativo. Quanto aos contratos administrativos celebrados em conformidade com a lei, julgue os itens que se seguem. E aí diz, os contratos administrativos poderão ser alterados unilateralmente pela administração para acrescer ou diminuir quantitativamente, no caso de obras, serviços e compras, até 25% do valor inicial atualizado. Vejam que os questionamentos exigidos aqui, esse item está correto. Então veja, novamente ele retoma o que eu já falei na questão número 1. Você sabe o que são os contratos administrativos? Beleza. A outra coisa, eles podem ser alterados unilateralmente? Então, reforçando, admite alteração unilateral? E aí eu perguntaria, alteração unilateral de quê? De quê? Da cláusula econômico-financeira? Nós vimos que não. Da cláusula monetária? Também não. Tudo bem? Dos prazos? A gente vai ver que também não. Então, beleza. E aí, uma outra pergunta. Admite alteração quantitativa é uma pergunta. E admite alteração qualitativa? Claro, quando se fala qualitativa e quantitativa, isso já nos remete ao objeto. Então, eu só colocaria o quê? Qualitativa, quantitativa, a gente só poderia complementar do objeto contratado. Do objeto contratado. Simples assim. Isso que eu estou anotando aqui na primeira fase da nossa live não é um resumo, não é uma revisão teórica. São apontamentos que direcionam você para o centro do alvo teórico que você precisa dominar. Professor, se eu abro o capítulo de contrato, se eu começo a assistir às videoaulas de contrato, quais são os elementos conceituais centrais, essenciais, fundamentais que eu devo ler, compreender, sintetizar e colocar no meu material de revisão? São esses. Porque eu estou dizendo que são esses? Não. Porque as questões que estamos fazendo, já estamos na terceira, estão exigindo esses elementos conceituais. E praticamente todas as questões de quaisquer banca que você for estudar, elas vão exigir basicamente essas mesmas noções jurídicas, teóricas, conceituais. Simples assim. É estudar, fazer isso aqui dá um trabalho? Sim.
mas é você confeccionar um GPS com alta precisão via satélite para você se direcionar no seu estudo teórico. É você ter um foco nos temas teóricos de um sniper que vai acertar na mosca. É isso aí. Tudo bem? E um outro aspecto, quais são os limites? Então, quais são os limites? Limites percentuais de alteração. E quais são esses limites? Para acréscimo, ou seja, quando altera o objeto do contrato, essa alteração só pode gerar um impacto de preço de acréscimo do ponto de vista de quanto? E supressão ou redução. Supressão, gosto em prova, supressão ou redução do valor. Tudo isso a gente vai esquematizar e vai revisar teoricamente. Por enquanto, eu estou mostrando para você o quanto é revelador esse tipo de olhar, de enfoque simples. Eu estou falando uma coisa óbvia para vocês, mas as questões no momento do seu estudo, elas servem para isso. Elas não têm muita importância, não têm tanta importância, eu diria melhor, para saber se você está errando ou se está acertando. Porque você pode estar acertando uma questão sem dominar os elementos conceituais teóricos. Isto é um sinal muito grave de que pode aparecer uma outra questão em que, por não lembrar ou não dominar aquele elemento conceitual, você vai errar a questão. Tudo bem? Você pode até errar a questão dominando os elementos conceituais por uma má interpretação, por um equívoco. Mas se você acerta uma questão sem dominar os elementos conceituais, você acertou chutando. E aí você está fazendo uma loteria no seu futuro, uma loteria na sua aprovação. Tudo bem? Prosseguindo, questão número 4. Questão número 4. É uma questão do Sebrasp, 2009, Tribunal de Contas, analista de controle externo, já mudou o cargo, com relação aos contratos administrativos, julgue os itens subsequentes. Diz assim, olha, é permitida a alteração unilateral dos contratos administrativos para o restabelecimento da relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, do que foi contratado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando-se área econômica extraordinária. Na verdade, é área. Isso aqui tem que ser área. Área. É para ser área. Vamos só ajustar a nossa caneta aqui. Tem que ser área. Beleza. Vou adiantar para você. O gabarito é errado. Beleza. Vamos por partes. A alteração unilateral dos contratos administrativos. Ela é permitida? Nós, pela simples leitura e análise atenta das questões anteriores, nós já sabemos que sim. Beleza. Agora, o propósito, a finalidade, o objetivo da alteração unilateral, olha lá, vai ser o restabelecimento da relação que as partes pactuaram inicialmente entre encargos do contratado e retribuição. Gente,
a relação entre os encargos do particular contratado e a retribuição pecuniária da administração, isso se chama cláusula econômico-financeira, também chamado equação econômico-financeira. Então, esta questão está nos dizendo, está afirmando que é permitida a alteração unilateral da equação econômico-financeira do contrato. Nós já vimos até numa questão anterior que a equação econômico-financeira do contrato, essa relação entre aquilo que o particular contratado deverá prestar, executar ou fornecer e aquilo que a administração vai pagar de contrapartida. Essa relação, esse equilíbrio, chamado equilíbrio econômico-financeiro ou equação econômica financeira do contrato, isso é inalterável unilateralmente. A administração não pode alterar unilateralmente, sem concordância ou autorização do particular contratado. Tudo bem em relação a isso? Então, ele diz aqui, olha, objetivando a manutenção da equação econômico-financeira do contrato. Quando a equação econômica financeira do contrato sofre um impacto por fatos imprevisíveis, sofre um impacto por fatos previsíveis, porém de consequências incalculáveis, ou retardadores, sofre um impacto por força maior ou por caso fortuito, essa alteração, ela não é uma alteração unilateral, é uma alteração concordada entre as partes, e isso aqui gera a chamada, repactuação. Repactuação por aditamento. E esse aditamento ou termo aditivo é para reestabelecer a equação econômico-financeira do contrato, a relação entre aquilo que vai ser prestado, executado, fornecido e o valor pago para ter uma proporção equivalente. Tudo bem em relação a isso? Muito bom. Então, novamente essa questão estava querendo alterar unilateralmente cláusula econômico-financeira, não é possível, ou cláusula econômica monetária, não é possível. Questão número 5. Questão número 5. Novamente, Sebrasp, 2010, concurso da Embasa, cargo para advogado. Julgue o item abaixo acerca dos contratos administrativos. E aí, o item diz: a administração pode modificar unilateralmente os contratos administrativos para adequá-los à finalidade de interesse público. Até aqui, está correto. Lembra a pergunta que eu fiz na primeira questão? Quem pode promover a alteração unilateral? Então está aqui, a administração. Essa é a resposta para o quem. Quem tem competência, quem tem a prerrogativa, quem tem a cláusula exorbitante que lhe favorece em detrimento do particular contratado? A administração. E ela pode fazer o quê? Modificar ou alterar unilateralmente. Então essa aqui é a cláusula, ou uma das cláusulas, exorbitante do contrato. Para qual é a finalidade? Adequá-los à finalidade de interesse público. Coloca aí mais um item. Coloca aí mais um item que vai direcionar o seu estudo teórico. Qual é a finalidade da alteração unilateral? Alteração unilateral. Vamos corrigir aqui. Unilateral. Realmente é essa. É
adequar o objeto contratado do ponto de vista quantitativo e qualitativo, nós vamos ver isso na revisão e aprofundamento daqui a pouco, para ajustar ao interesse público. Para ajustar ao interesse público. Aí ele diz, desde que mantido o equilíbrio econômico-financeiro original do contrato. Perfeito. Então, se a administração fez um acréscimo de 10% no objeto contratado, ela vai ter que fazer um acréscimo no valor no pagamento, não necessariamente precisa ser de 10%, porque pode ter o ganho de economia de escala, vai fazer uma planilha para calcular isso aí, mas acrescentou, se a administração acrescentou o tanto que vai ter de fornecer, vai ter de entregar, ela vai ter que pagar um pouco mais por isso. Aí vai reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Se a administração suprimir, se ela reduzir a quantidade ou as especificações do objeto, isso vai reduzir o valor, então vai fazer um cálculo e saber quanto que ela vai pagar a menos do que foi contratado. Até aí está perfeito. Aí vem, no entanto, não pode rescindi-los unilateralmente. E aí, lembrem, rescisão é outra cláusula exorbitante, que nós vamos esmiuçar em detalhes num eventual outro episódio aqui do nosso raio-x da questão. Deixa aí nos comentários. Tem interesse que a gente faça aqui um episódio para abordar as outras cláusulas exorbitantes? Você sabe quais são as outras cláusulas exorbitantes? Tem cláusulas exorbitantes explícitas e tem as implícitas. Você sabe quais são? Deixa aí nos comentários se eventualmente você tiver interesse. Quem sabe a gente não faz uma outra live. Bacana. Vamos lá? Em razão de superveniente declaração de inidoneidade do contratado para licitar com a administração. Essa segunda parte aqui, olha, ela está errada. Bacana? E a gente vai abordar, prometo que numa live futura aí, não amanhã, talvez em algum outro momento, a gente vai abordar outras cláusulas exorbitantes. E uma das que está no nosso radar é a cláusula exorbitante da rescisão unilateral do contrato. Uma coisa é a alteração unilateral, a outra coisa é a rescisão unilateral do contrato. Perfeito em relação a isso? Então nós já destacamos mais um elemento conceitual aqui. 6. Nossa sexta e última questão para partirmos para a revisão e aprofundamento. Sebrasp 2010, Ministério da Saúde, cargo de nível médio. Acerca das normas relativas às licitações e aos contratos da administração, julgue os itens subsequentes. E o nosso item diz: o regime jurídico dos contratos administrativos concede à administração pública o direito de modificar unilateralmente as cláusulas econômico-financeiras dos contratos administrativos para melhor adequação ao interesse comum. Olha, esse item está errado. Deixa eu perguntar. Os contratos administrativos, primeira pergunta. Os contratos administrativos, estou abreviando, CA. Os contratos administrativos, eu abreviei ali como CA. Os contratos administrativos possuem um regime jurídico próprio, peculiar. Bom, a resposta é sim, mas eu pergunto o seguinte: esse contrato, ele é regido pela igualdade entre as partes? Nós sabemos que não. Os contratos administrativos,
tem um regime jurídico próprio, regime esse de direito público, estabelecido pela Lei 8666/93, e esse regime jurídico, entre outras prerrogativas, garante ao poder público as chamadas cláusulas exorbitantes, que fazem com que a administração esteja num patamar de supremacia do interesse público, em relação aos particulares contratados. Mas tem um regime próprio aqui? Tem sim um regime próprio. Tem esse regime próprio. E esse regime próprio permite modificar unilateralmente? Sim. Aí volta aquela pergunta: modificar unilateralmente o quê? O que pode ser modificado? Eu pergunto, as cláusulas econômico-financeiras podem sofrer alteração unilateral por parte exclusivamente da administração? Nós já vimos que não. Vejam o quanto esse elemento conceitual previsto na lei é frequentemente cobrado nas provas de concurso. Então, ao perceber um sinal claro de que esses elementos conceituais sucessivamente, prova após prova, concurso após concurso, eles se repetem nas questões em matéria de contratos administrativos, ao detectar esse sinal, e não um mero ruído, um sinal mesmo, um sinal profundo de que isso é importante, o seu estudo teórico tem que estar conectado com o propósito de trazer as respostas conceituais teóricas que você precisará para responder questões sobre esse assunto. Simples assim. Então, o seu estudo teórico no material extenso, e você vai transportar essas informações sintetizadas do seu material teórico, videoaula, PDF, livros, manuais, você vai transpor isso para apontamentos no seu material de revisão. E aí, frequentemente, você precisa relembrar isso, porque ao chegar nas provas de concurso, as questões estão nos mostrando que você precisa ter isso na ponta da língua e a habilidade para aplicar esses conhecimentos e julgar com convicção se o item está correto, se o item está incorreto. Muito bem. Entenderam o que é esse estudo? Entenderam o que é esse estudo? Eu não sei por que as pessoas insistem em pegar um livro, tá aqui ó, livro de direito administrativo grosso como esse. Eu não estou dizendo que você não tem que ter livro ou que não tem que ler o livro. Mas a pergunta é, eu pego um livro como esse, eu digo assim, o que dentro desse livro é de suma importância? Aí você vai falar, tudo. Tudo não é uma resposta inteligente, porque as questões estão nos mostrando que não é exatamente tudo. Existem pontos centrais que concentram as perguntas e os itens das provas. Então, de posse dessa lista de itens, e a gente, né, gente, imagine se nós fizermos esse trabalho com 50 questões. Eu vou tirar um episódio aqui para a gente escolher um tema. Vocês podem até voltar, vou fazer uma enquete. Vocês escolhem um tema e eu vou fazer o raio-x em 50 questões, para vocês verem o quanto se repete os elementos conceituais. E aí, quando você for para o material teórico, você já vai diretamente, ainda que você leia todo o livro, mas dali você vai transpor para o seu material de revisão só o cerne, o sumo, o que é crucial. E quem é que diz o que é crucial? As bancas, através de suas questões anteriores. Professor, mas só isso que cai? Não, é frequentemente isso que cai. E não necessariamente você precisa gabaritar a prova para estar dentro do número de vagas. Se liga nessa ideia. Prosseguindo. Agora a gente vai para na nossa revisão e aprofundamento teórico. Vamos lá. Olha, o tema nós já sabemos, alteração unilateral do contrato. Beleza. O que é um apontamento? Quando
A alteração unilateral pode acontecer. É durante a licitação? Não. É entre a licitação e a contratação? Não. A alteração unilateral do contrato é durante a execução do contrato. Você vai colocar, é durante a vigência do contrato. Gente, aí esse tipo de estudo, uma coisa vai puxando a outra. Aí eu te pergunto, eu vou te dar um homework, dever de casa. Olha só, qual é o prazo de vigência do contrato? Isso é outro tópico que cai muito em prova. Não, eu estou na empolgação. Eu vou preparar, porque vou preparar os cursos, os módulos teóricos. Lá na comunidade vai ter os módulos teóricos. Eu já tenho aqui esquematizado e até preparado. Um módulo que eu vou gravar para a comunidade, um módulo de contrato e outras licitações que é para esmiuçar. E eu prometo, cada módulo ó, eu vou setar. Setar ó, é colocar itemificação. E tem essa palavra? Itemificação. Então, quando ocorre a alteração lateral? É aquela alteração que ocorre durante a execução de contrato. Quer um sinônimo? Durante a vigência do contrato. E aí eu te mandei o dever de casa. Qual é o prazo de vigência do contrato? Beleza? Tranquilo. Próximo. Independe de concordância do contratado. Isso aqui é um efeito ou uma característica oriundo da unilateralidade. Se a alteração é unilateral e se a prerrogativa de alterar de maneira unilateral é da administração, a administração altera e impõe. Então, é independente da concordância do contratado. Isso significa o quê? Eu vou trocar a cor da minha confusão aí para ficar bacana para você. Significa que o quê? É impositiva. A alteração impositiva para o contratado. Para o particular contratado. Não demanda, não depende da concordância dele. Professor, e se esse particular contratado bate o pé e fala, não vou aceitar essa alteração? Se ele não aceitar, aí você dá uma olhada no artigo 87 da Lei 8666/93. A administração não só pode rescindir unilateralmente o contrato com ele, porque ele está descumprindo o cumprimento do contrato com as alterações impostas, ela pode rescindir unilateralmente, sem precisar de justiça, sem precisar dele, rescinde e ainda aplica as penalidades, as sanções administrativas. E essas penalidades estão listadas no 87. Anota aí no seu caderno, hashtag cobrar o professor para fazer uma live sobre penalidades no contrato. Pode colocar, pode cobrar. A live não vai acontecer de segunda a quinta até os fins dos tempos? Então a gente, o que não pode faltar é tema. Live não vai faltar. Beleza. Prosseguindo. Vamos voltar para o nosso vermelho aqui. E aí diz, dentro dos limites previstos na lei. Mais abaixo, você que está acompanhando com o material, tem um tópico só para os limites. Mas a pergunta é, quais são os limites da alteração unilateral?
a administração tem a prerrogativa de alterar unilateralmente. Só que a alteração unilateral, você pode colocar aqui, olha, ela é condicionada. Ela não é incondicionada. A administração não altera o que bem entender. E os limites são o que alterar, o que altera, o que pode alterar ou não. Nós já vimos que cláusula econômica financeira não altera. Então, limites são o que altera e o quanto altera, do ponto de vista do impacto no preço. Tudo bem em relação a isso? Todos esses itens a gente vai esmiuçar ainda na live de hoje, nos próximos tópicos. E qual é o objetivo? Apareceu ou não apareceu? Coloca aí nos comentários. Apareceu ou não apareceu a necessidade de saber essa informação numa das questões que nós acabamos de analisar? Apareceu ou não apareceu? Qual é o objetivo? Melhor adequação do objeto do contrato ao interesse público. E essa melhor alteração, já coloca aí. Essa melhor adequação. Deixa eu só trocar aqui que vai ficar melhor para a gente destacar. É o seguinte, olha. Essa melhor adequação vai ser a melhor adequação quantitativa e qualitativa. Vai fazer uma adequação no objeto do ponto de vista da quantidade, pediu para fornecer 1 milhão, agora quer que forneça 1 milhão e 100. 1 milhão e 100 o quê? Dose de uma vacina, 1 milhão e 100 litros de combustível, por aí vai. E pode ser também do ponto de vista da especificação. A gente vai ver tudo isso aí. E a alteração unilateral é uma mitigação, ou seja, é uma flexibilização. Do princípio do pacta sunt servanda. Este é um dos princípios implícitos mais relevantes de todo e qualquer contrato. Dizer que ele é um princípio dos mais relevantes não significa dizer que é um princípio absoluto. Não é isso. Ele tem exceções e ele comporta mitigações. Minimizar o efeito dele. O que significa o princípio do pacta sunt servanda? Se a gente fosse traduzir numa frase livre, mais perfeita, é: o que contratou tem de ser cumprido. Ponto final. O pacta sunt servanda, levado ao extremo, significa contratou, tem de cumprir. Ponto. Não há exceção. Porém, a gente sabe que o que foi contratado pode ser alterado. Em outras palavras, o particular contratado não pode chegar para a administração e falar: eu não vou aceitar essa sua alteração unilateral porque o que contratei está aqui no preto no branco, no documento escrito, o que contratei não inclui isso. Se a gente estivesse tratando de dois contratos entre dois particulares sem cláusulas exorbitantes, sem prerrogativas, um dos contratados poderia falar: eu não vou aceitar essa alteração que você está pretendendo me impor, porque o que nós contratamos, o que eu estou obrigado a cumprir, não é isso. Nos contratos privados particulares, como regra, funciona assim. Nos contratos com a administração, dentro de certos limites que ainda vamos ver, a administração tem a prerrogativa de flexibilizar, mitigar este princípio, que é o princípio da obrigatoriedade dos contratos, também chamado pacta sunt servanda. Tudo bem em relação a isso? Vamos avançar.
E aí eu trouxe aqui para vocês mais um esquema que são as hipóteses de alteração unilateral do contrato. Em outras palavras, é a seguinte pergunta: altera-se o quê? De forma unilateral, sem depender de concordância do particular contratado, a administração pode fazer uma alteração, vou destacar aqui para vocês, uma alteração qualitativa. E o que é a alteração qualitativa? É a modificação do projeto ou das especificações do objeto. Então, se você contratou a execução de um serviço, de uma obra, você pode, a administração, para melhor adequar ao interesse público, ela pode modificar as especificações ou o projeto básico dessa obra, ou as especificações do item, do produto. Está aqui. Para melhor adequação técnica ao interesse público. Eu preciso destacar o seguinte para você. Não há previsão explícita na Lei 8666/93. Eu já vou abordar isso aqui com mais detalhe, mas olha, a possibilidade de se fazer uma alteração unilateral qualitativa não é algo que está literalmente explicitado em lei. É uma construção doutrinária e jurisprudencial a partir da interpretação do texto da Lei 8666/93. Então, se eventualmente uma questão de concurso falar que a alteração qualitativa está explicitamente descrita ou prevista no texto da lei, isso está errado. Mas ela existe? Existe. É uma construção teórico-doutrinária a partir da interpretação lógica e sistemática do texto da lei. Qual lei? Lei 8666/93. E a próxima alteração, a próxima hipótese de alteração é a alteração quantitativa. Esta aqui sim, a quantitativa está literalmente explícita no texto da lei. Então, é a necessidade de acréscimo ou diminuição das quantidades iniciais contratadas. Contratou X, vai precisar de mais. Pede para entregar X mais 1. Contratou X e viu que vai precisar de menos. Aí, X menos 1. Está aqui. Respeitados os limites legais. E a gente já vai falar desses limites legais. Tranquilo em relação a isso? Beleza. Já tivemos uma baixa. A Eleusa deu baixa lá, já jogou a toalha, tá vendo? Olha, já jogou a toalha. Não é brincadeira. Beleza. Fundamento legal. Claro, está na Lei 8666/93. Fundamento legal. E aí, a gente aborda o seguinte. Os contratos regidos por esta lei, qual lei? Lei 8666, poderão, é uma faculdade, então é uma faculdade discricionária, poderão ser alterados com as devidas justificativas nos casos seguintes. Beleza. Curiosidade. Esta prerrogativa que a administração tem decorre do poder hierárquico? Não. Não necessariamente. Não tem relação funcional com o particular contratado. Decorre do poder disciplinar? Não, não é infração. Decorre do poder regulamentar? Não.
Decorre do poder de polícia? Muito menos. Decorre do poder discricionário facultado à administração. Então, pode fazer as alterações unilateralmente pela administração nas seguintes hipóteses. Quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos. E aí daqui se infere a chamada alteração qualitativa. E quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa do seu objeto. Aqui nós temos a alteração quantitativa. Tá aí. Eis aí os fundamentos legais para essa cláusula exorbitante, o detalhamento da cláusula exorbitante. E aí a gente entra num ponto que é muito frequente em prova, nós vimos. As limitações das alterações unilaterais. Beleza. Primeira coisa, o que se altera são as especificações do projeto ou objeto ou as quantidades do objeto. Ou seja, o poder de alterar que a administração tem recai sobre o objeto contratado, a obra, o serviço, o fornecimento de algum bem. Agora, essa alteração no objeto pode repercutir no preço para mais ou para menos até certo limite percentual. E é isso que nós vamos ver. Então, pode ter uma alteração de até 50%, pode causar um impacto no valor do contrato de até 50% do valor inicial contratado, para acréscimo. E aí, esse acréscimo de até 50% é só no caso de reforma. E essa reforma é a reforma de edifício ou de equipamento. Então, o acréscimo de até 50% é para reforma de edifício ou de equipamento. Tudo bem? Reforma de edifício, de prédio, casa, galpão, apartamento, o que seja, sala, prédio, tá aí. Então, esse limite não se aplica a reduções do objeto. Reduções ou supressões. Simples assim. A gente tem, além disso, uma alteração que causa um impacto de até 25% no valor inicial contratado. E aí, tem para acréscimo e tem para supressões. Vamos lá. Para acréscimos de obras, salvo reformas. Obra do tipo reforma cai no limite de acréscimo de até 50%. Então, obras, serviços e compras, excluídas as reformas, está aí. Então, até 25% de acréscimo. E para supressões, até 25% também, em todos e quaisquer objetos. Então, vejam só, se foi contratado a reforma de um edifício, de um prédio, de uma casa ou de um equipamento. E agora a administração quer reduzir a reforma. Ela só pode reduzir, só pode suprimir até 25%. Em outras palavras, redução ou supressão, sempre limite de 25%. Acréscimo, como regra, é 25%, mas o acréscimo no caso de contrato de reforma de edifício ou equipamento pode ser um acréscimo de até 50%. Simples assim.
simples dessa maneira. E aí a gente vai para os limites unilaterais, estão aí, está aqui. Esses são os limites que eu recoloquei aí. Fundamentos. Fundamento legal, embasamento legal para esses limites. O contratado, que é o particular, né? O contratado fica obrigado a aceitar. Então vejam que é impositivo. Vejam que está claro. O contratado, é o particular contratado, fica obrigado a aceitar. Isso aqui revela o caráter exorbitante. Ou seja, a supremacia da administração no tocante à alteração unilateral. Então, está dito aí, o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, ou seja, o mesmo objeto, os acréscimos e supressões que se fizerem nas obras, serviço até 25%. Então, regra, para mais ou para menos, acréscimo ou supressões, 25%. Do valor inicial atualizado do contrato. E no caso específico de reforma de edifício ou de equipamento, o limite é de até 50% para acréscimos, porque supressões e reduções sempre 25%. Então, reforma de edifício até 50%. Eis aí o fundamento legal que está na Lei 8666/93. Lei 8666/93. E aí eu chamo a atenção de vocês para um detalhe que é o seguinte: limites da alteração qualitativa. Então, vamos colocar aqui. A gente tem a doutrina 1. Sabe aqueles limites? Então, vamos colocar aqui quais são os limites? Olha, os limites seriam o quê? Até 25% e até 50%. Aqui seria acréscimos e supressões, reduções no objeto. E aqui seria acréscimo na reforma. Reforma de edifício, de prédio, construção, equipamento. Beleza. Está aqui. A doutrina 1, uma primeira corrente doutrinária, diz o seguinte: tais limites não valem, não se aplicam à alteração quantitativa, não, qualitativa, vamos apagar, qualitativa, não é quantitativa, qualitativa, vamos lá, qualitativa. Para essa primeira corrente doutrinária, não fica explícito no texto da lei que esses limites de até 25% e até 50% nos respectivos casos valeria para alterações no projeto e nas especificações. Então, não se aplica. Está aqui. Essa é a primeira corrente. A segunda corrente, ela já pensa diferente. Ela diz: aplicam-se tais limites para alteração
qualitativa e para alteração quantitativa. Ou seja, tanto a modificação nas especificações no projeto, quanto as modificações nas quantidades a serem entregues, só podem acarretar um impacto para mais ou para menos de até 25% e sendo reforma de edifício ou equipamento até um acréscimo de 50%. Beleza. A pergunta é, qual prevalece? A jurisprudência do TCU adota a doutrina #02. Então, é o entendimento que prevalece. E é o que você vai usar em prova. Ou seja, as alterações unilaterais devem respeitar os limites percentuais de até 25% e até 50% nos seus respectivos casos, tanto para alterações no objeto do ponto de vista quantitativo das quantidades, como em relação às alterações no objeto do ponto de vista qualitativo, que são as especificações e os aspectos do projeto básico, do projeto apresentado. Tudo bem em relação a isso? Beleza. A gente avança para abordar exceções. Se não tiver exceção, não é direito, né? Sim? Exceções aos limites da alteração. Então, quando é que pode extrapolar aqueles limites? O contratado fica obrigado a aceitar as condições do acréscimo, 25% e 50%, como nós já vimos. Aí vem o parágrafo 2º. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, que é o parágrafo 1º, 25% e 50%. Salvo, e aí tem o salvo, vem a exceção bem clara aqui, ó, salvo supressões, não vale para acréscimo, salvo supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. Mas você vai colocar aqui, mas por acordo também pode ultrapassar nos acréscimos. Isso é o que prevalece na jurisprudência e na doutrina. Mas para o texto da lei, fica antenados isso aí. Para o texto da lei, ele coloca supressões. Havendo acordo entre as partes, pode passar para mais e para menos. Mas o texto da lei fala para menos, que são as supressões. Tranquilo assim. E aí a gente entra em um outro aspecto, que é o aspecto do direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Vejam bem, todo contrato trabalha com uma lógica contratual, ou seja, é uma equivalência proporcional, econômico-proporcional, entre aquilo que vai ser entregue por uma parte e aquilo que vai ser entregue por outra. Então, se o particular contratado se obriga a prestar um serviço, é porque os custos de execução desse serviço, mais o lucro razoável esperado, corresponde a um pagamento de X. Tem esse equilíbrio. Quando a administração modifica o que vai ser entregue, o que vai ser executado, isso vai gerar um desequilíbrio, uma desproporção em relação ao preço que a administração se obrigou a pagar. E aí, para restabelecer essa equação, essa proporção, faz-se o chamado reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, a prerrogativa que a administração tem é a prerrogativa de ela alterar unilateralmente.
e impor isso ao particular contratado. Mas do ponto de vista do particular contratado, nasce para ele o direito ao reequilíbrio. Então, isso é um direito do particular contratado, é um direito subjetivo dele. Direito subjetivo dele. E isso acontece para quê? Para não gerar enriquecimento ilícito da administração. Vejam bem, a administração altera unilateralmente, aumenta os encargos do particular contratado, aumenta os seus ganhos, aquilo que ela vai receber, e não apresenta uma contrapartida. Isso seria um enriquecimento ilícito para ela. Mas o contrário também é verdadeiro. A administração faz uma supressão da ordem de 20% e continua pagando o mesmo. Ela diz, olha, eu não quero que você entregue mais 1.000 vacinas, eu quero que você entregue só 800, mas eu vou te pagar o mesmo. Aí está tendo um enriquecimento ilícito, está tendo um pagamento além do que aquilo vale. Então, esse direito ao reequilíbrio, que é para mais ou para menos, o reequilíbrio decorre do princípio da proibição do enriquecimento ilícito das partes. Como é que se implementa, como é que se materializa documentalmente essa alteração? É feito por aditamento contratual, também chamado termo aditivo ou aditivo contratual. Então, esta alteração lateral e o respectivo reequilíbrio econômico-financeiro é feito pelo chamado aditamento contratual, um documento chamado termo aditivo ou aditivo contratual. Beleza. E aí, vamos destacar o seguinte. O que é proibido? É vedada a alteração unilateral. Isso está expresso em lei. De duas cláusulas. Primeiro, da cláusula econômico-financeiras, não podem ser alteradas unilateralmente. E segundo, das cláusulas monetárias do contrato. Econômico-financeiras e monetárias. Essas cláusulas são inalteráveis unilateralmente. Elas são inalteráveis unilateralmente pela administração. Pronto. E aí a gente traz isso da onde? Do nosso artigo 58. O regime jurídico dos contratos administrativos, que nós já sabemos que é um regime peculiar, um regime próprio, instituído por esta lei, confere à administração em relação a eles a prerrogativa de. E aí, olha o que diz o parágrafo. As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado. Então, cláusula econômico-financeira e cláusulas monetárias não podem ser alteradas unilateralmente. Não podem ser alteradas unilateralmente. Eu faço um destaque para esse artigo 58, é porque o artigo 58 traz as cláusulas exorbitantes explícitas. E tem outras implícitas que a gente vai ver em outros episódios, eventualmente mais à frente. Mas o que é importante é, tem duas cláusulas que são intocáveis pela prerrogativa da alteração unilateral. Cláusula econômico-financeira e a cláusula monetária, como eu já destaquei aqui em cima. Tá aí. Beleza. Se a administração promove uma supressão, se a administração promove uma redução no objeto, pode ser que o particular contratado já tenha adquirido insumos, matérias-primas e outros apetrechos para cumprir o contrato como estava. Estava contratado para entregar 1.000 de algum item. E a administração faz uma redução e fala, não, agora eu preciso só de 750. Reduz 25%. Só que o particular contratado, no momento em que a administração promove a supressão, a redução, já tinha adquirido esses insumos. E esses insumos
muitas das vezes não podem ser recolocados, recomercializados no mercado, porque ninguém tem interesse. Aí entra esse dispositivo aqui, olha, 65, parágrafo 4º. No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e o posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela administração pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados. Então, aquelas matérias-primas, aqueles materiais que já foram adquiridos e colocados lá no local para ser utilizados na execução, eles vão ter de ser ressarcidos pelo preço de custo mais correção monetária, e se algum outro prejuízo for comprovado pelo particular em razão da supressão, basta ele comprovar, vai ter direito à indenização. Simples assim. Simples assim. Tudo bem? Gente, Lei 8666/93 não é o monstro que pintam. É uma lei confusa, mas lógica. A leitura do texto da Lei 8666, que trata de licitações de contratos, a leitura em si é muito confusa e dificulta a compreensão pelo aluno, principalmente quem não é formado em direito, mas até para quem é formado em direito. Esse é um detalhe. Agora, se você tiver o acompanhamento de alguém que extrai os detalhes, vai explicando de forma lógica, conectada com a leitura dos dispositivos, isso facilita demais. Fica tranquilo, fica suave. E especialmente fica suave se antes de fazer a análise da revisão e aprofundamento teórico, você foi às questões e extraiu o que as questões querem de você em matéria de Lei 8666/93. Acho que essa missão eu consegui demonstrar a vocês o quão produtivo é começar nas questões, identificar o que se precisa e depois avançar passo a passo na revisão e no aprofundamento teórico. Tudo bem em relação a isso? Tranquilo. Agora, como se estudava do mecanismo antigo, com muitas aulas, sem esse acompanhamento, sendo uma coisa muito atropelada, muito diversa no concurso, esta legislação, esses dois temas, licitações e contratos, não dá para estudar muito na tora. Por quê? Porque demanda um certo tempo para você amadurecer e consolidar as informações, porque são muitas informações. Gente, aqui basicamente eu trabalhei dois artigos da lei. Dois artigos da lei. O 65 e o 58. Dois. Agora você imagina analisar a lei toda, mas nós vamos fazer. Então, com calma. Por isso que eu digo, essa história de vamos gabaritar direito administrativo em 20 dias, em 3 meses, é um pouco fantasiosa. Eu não duvido, mas eu digo que, diante de tudo que você tem que estudar em outras disciplinas, o mais correto é você colocar um ritmo de estudo em que você estuda direito administrativo e estuda outras disciplinas, combina elas cotidianamente. É melhor estudar um pouco todo dia ao longo de 6 meses, 1 ano ou mais, do que você achar que vai compreender tudo numa pancada só. E esse estudo a médio prazo, ele vai permitir que você produza e deve assim fazer o material de revisão. O seu material de revisão pode usar a técnica dos esquemas, fluxogramas, pode usar a técnica do resumo, não é cópia, é resumo com apontamentos, e a técnica dos mapas mentais, para que você possa cada vez mais revisar um grande volume de assuntos em um período de tempo muito menor. Feito isso, eu, mais uma vez, agradeço a sua participação por enfrentar até essa hora da noite esse tema que é doído, mas eu acho que ficou suave. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, toca lá no sininho que é para você ser notificado. Se inscreva também no nosso canal do Telegram para você receber muito mais conteúdos. Hoje, por exemplo, no Telegram, eu postei um comentário de uma questão em PDF que eu reputo, modéstia às favas, um comentário épico. Uma verdadeira aula magna no comentário. Quem eventualmente pegou esse material no canal do Telegram, comenta aí por mim, por favor. O que você achou
daquela questão comentada que eu mandei no PDF para você no canal do Telegram. Então, mais uma vez, muito obrigado. Avisem, se você está gostando desses conteúdos, avisem, compartilhe com amigos, inimigos. Lembrando que essas lives da semana, segunda a quinta, só ficam disponíveis no canal até domingo à meia-noite, porque na segunda-feira a gente já entra na próxima temporada. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não tem. Então, muito obrigado a todos. Bom descanso para vocês, bons estudos e até nosso próximo episódio do Raio-X da Questão. Será o episódio número 53. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Muito obrigado.